Salve Maria para todos. Vamos começar hoje a gravação do livro Revolução e Contra-Revolução, do professor Plínio Corrêa de Oliveira. O doutor Plínio vai mostrar que, à época do livro, 1959, as pessoas, o comum do público, não distinguia entre que as crises, família, Estado, economia, cultura, tinham uma raiz religiosa. Então ele teve que ter isso muito presente ao escrever o livro. Revolução e Contra-Revolução. 1959, publicado na revista Catolicismo. Edições sucessivas têm sido feitas no Brasil e em todo o Ocidente. Aliás, no Oriente também. Algumas repercussões de importância do ponto de vista assim, eclesiástico. Nós temos o prefácio do Núncio Apostólico no Peru, à época, né? Monsenhor Rômulo Carboni, que faz um muito bom elogio ao livro. Temos também, mais recentemente, o padre Anastácio Gutierrez, CFM, conhecido canonista. É uma obra profética no melhor sentido da palavra. Mais ainda, que seu conteúdo deveria ensinar-se nos centros superiores da igreja. Ou seja, ele recomenda que os seminários e as universidades católicas, né, estudassem o livro Revolução e Contra-Revolução. Muitos livros foram escritos por autores diversos, católicos, não católicos, no Brasil, fora do Brasil, sobre o tema Revolução e Contra-Revolução. O professor Plínio mostra que ele, ao escrever o livro, ele tinha que ter em vista que havia uma dicotomia, uma separação. Uns são os problemas de ordem religiosa e outros são os problemas de ordem temporal. Como a crise progressista de 1959 não tinha ainda estalado na igreja assim, dessa maneira protuberante, claro, ele teve que abordar, então, especialmente esses aspectos temporais. A crise religiosa é mais importante porque faz com que os homens percam o céu e mereçam o inferno. Mais importante porque os efeitos da crise religiosa são eternos. Mas a dificuldade é esta: se nós resolvemos a crise religiosa, por exemplo, nessa época, 95% dos católicos, 95% do Brasil era católico, mas havia o quê? Havia o chamado laicismo de Estado, havia havia a perda do senso católico, havia a perda do sentir como eclésia. O doutor Plínio cita na introdução do livro a carta do Monsenhor Ângelo Dell'Acqua ao cardeal Mota de São Paulo, né? Quer dizer, em consequência do agnosticismo, quer dizer, a perda de religião dos estados, ficou amortecido ou quase perdido o sentir com eclésia. Em outras palavras, um presidente da República, um presidente de Senado, um presidente de Supremo Tribunal Federal, um reitor de universidade vão ser empossados. Não tem nada a ver com a religião, nem importa numa cerimônia religiosa. Nós fomos agora no século XXI, nós estamos em 2025, nós fomos favorecidos pelo caminhar, pelo precipitar do processo revolucionário. Então, comunismo, terceira revolução, ideologia de gênero, agenda LGBT, aborto, invasão de propriedade, TL, revolução cultural, progressismo, esquerda, ecologia, nova ordem mundial e esta chamada conversão ecológica. A mãe terra que sofre dores de parto. O que isso trouxe de novo para as gerações? Vejam aqui a ilustração: política, economia, cultura, família, TL, religião. Esta é a crise do homem moderno. Mas ficou muito claro que essa crise é fundamentalmente pela perda do senso moral, pela perda dos valores morais, pela perda da religião.
Bem, nem sempre as pessoas que estão tratando dessa nova ordem mundial, agora a COP30, não é? Eles estão, digo nem sempre o quê? Nem sempre os escritores, nem sempre até os youtubers se dão conta de que aquela estruturação em torno do tema da ecologia, a Agenda 2030, na realidade, ela afeta o homem e leva o homem a deixar de ser imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito lá no Gênesis. Bom, então ficou claro? O Dr. Plínio publicou o livro para resolver essa dicotomia. A crise religiosa tem uma interpenetração, ela é a causa da crise na sociedade. Esse é o primeiro capítulo do livro Revolução e Contra-Revolução. Passo agora ao texto. Capítulo 1, Crise do Homem Contemporâneo. As muitas crises que abalam o mundo odierno, o mundo moderno, o mundo atual, Estado, família, economia, cultura, etc., não constituem senão múltiplos aspectos de uma só crise fundamental que tem como campo de ação o próprio homem. Em outros termos, essas crises têm sua raiz nos problemas de alma mais profundos do homem, de onde se estendem para todos os aspectos da personalidade do homem contemporâneo e todas as suas atividades. Então, o Dr. Plínio acertou no alvo. Se nós resolvemos a crise do homem, nós resolvemos a crise da sociedade, do Estado, da família, da cultura e tudo mais. Se não resolvermos a crise do homem, não tem nada a ver. Aí temos, para provar esse imbricamento, TL e PT. TL e partidos de esquerda. Frei Beto e Lula nos anos 80, união, a TL com Partido dos Trabalhadores. Frei Beto chegou a morar 2 anos lá com Lula, né? São Bernardo. Bem, aqui vem a conceituação que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira faz no livro Diálogo, que ele publicou em 1965, e que é fundamental também. Ele diz, é preciso ter em vista o quê? Que o movimento comunista, ele é uma seita filosófica, não é um movimento econômico. Uma seita filosófica que tem uma doutrina ateia, materialista, hegeliana, e que ele deduz, essa doutrina deduz dos seus princípios errados, uma concepção de quê? Do homem, da economia, da sociedade, da política, da cultura. Então, muito claro, a crise é do homem. Bem, e o comunismo? Tendo uma visão ateia e materialista do homem, ele depois reporta isso para toda a sociedade. Ponto que é muito importante ter em vista. Não vamos combatê-los apenas porque eles promovem o empobrecimento do país. Outro aspecto da crise, aqui essencialmente religioso, foi este sínodo da Amazônia, né? Pecamos contra a terra, precisamos de uma conversão ecológica. Conversão ecológica é outra religião, não é? É outra religião. Conversão é o homem aderir à Santa Igreja, aderir aos mandamentos, obedecer os mandamentos. Deixar o homem velho, como dizia São Paulo, e passar a ser um homem novo. Olha o que diz a Laudato Si. Esta irmã, a terra, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Número 2. Por isso, entre os pobres mais abandonados, maltratados, conta-se a nossa terra oprimida, devastada, que geme e sofre as dores do parto. Então pega uma frase,
São Paulo aos Romanos e aplica à Mãe Terra. Poderiam dizer uma outra coisa que é obrigação. O homem é, pelo Gênesis, rei da criação. Ele tem que dominar a terra e sujeitar os animais, os peixes e tudo mais. Porém, com sabedoria, porém com temperança, porém com virtude. Então diga que o homem pecou contra a virtude, não pecou contra a terra. Como eu disse no início, a revolução quer forjar um tipo de homem que não seja mais imagem e semelhança de Deus. A contra-revolução propõe o quê? O Dr. Plínio trata a primeira parte da revolução, a segunda parte da contra-revolução. Então ele vai propor um modelo de homem. Como deve ser esse contra-revolucionário, nós vamos tratar disso bem mais adiante. É o mesmo princípio, do veneno vai extrair o contra-veneno. Bem, em duas palavras, a civilização oposta ao mundo moderno, laico, igualitário, sensual, ateu, está se tornando satanista. É uma ordem, como define o Dr. Plínio no livro Revolução e Contra-Revolução, fundamentalmente sacral. Quer dizer que precisa espelhar a Deus. E o reconhecimento, poderes da Santa Igreja, especialmente os poderes do Romano Pontífice, as duas chaves, o poder direto sobre as coisas espirituais e o poder indireto em todas as coisas temporais que importem na salvação das almas. Então, um Brasil que vai admitir o aborto, o Sumo Pontífice tem direito e obrigação de mandar um protesto. Bem, continuamos. Aqui uma frase também para conceituar. Nós estamos preparando as reuniões futuras do livro, não é? Se a revolução é desordem, a contra-revolução é a restauração da ordem. Então, resumindo, Dr. Plínio, para enfrentar o problema da crise do Estado, da família, da cultura, da economia, da arte, o que ele propõe? Leis. Ele afirma que é preciso reformar o homem. E isto está publicado pelo Dr. Plínio bem antes do livro Revolução e Contra-Revolução, ainda quando ele era diretor do Legionário, vários artigos. Um deles tem esse título, Reformemos o Homem. Ou seja, o homem precisa se converter. Convertido, gerará aquilo que Santo Agostinho chama a cidade de Deus. Considere a cidade onde a autoridade e o subordinado, não é? O oficial e os soldados, os professores e os alunos, os pais, os filhos, em que se observe a lei de Deus. E ele diz, o que resulta daí? Resulta a cidade católica. É esse o primeiro capítulo, então, do livro da Revolução e Contra-Revolução. Muito obrigado, nosso aguarde a todos. Continuaremos numa outra ocasião. Salve Maria.